Irmãos, nós vamos trabalhar nesse tempo, como eu falei no domingo, é um estudo, mais do que um sermão, é um estudo, mas nós vamos construir um entendimento sobre o Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual, batalha espiritual, mapeamento espiritual, heranças espirituais. Por que a nossa vida muitas vezes ela não está no prumo de Deus, ou estamos andando em círculos, ou a coisa não está caminhando do jeito que nós gostaríamos que caminhasse, ou como a Bíblia diz que deveria estar. Então precisamos entender isso, compreender à luz das Escrituras. E pode pôr aí para mim, pedir apresentação, faz favor. A gente tem essa vai aparecer aí, tá? Batalha espiritual, mas daí depois tem uma tela que eu quero que coloque, pode passar, não aparece lá, só aparece ali, né, quando eu preze, tá bom, mas eu vou acompanhando, isso, a palavra de Deus vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Só aqui nesse texto, irmãos, aí é muito importante você entender o que a palavra de Deus está dizendo, que conhecer a verdade, esse conhecer não é estudar, esse conhecer não é informação. Conhecer a verdade numa batalha espiritual, num enfrentamento espiritual, conhecer a verdade não é um estudo, não é um curso. Então o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é que um curso bíblico não te dá autoridade espiritual e não te dá identidade espiritual e nem uma postura espiritual vitoriosa diante das adversidades e das lutas espirituais. Esse conhecer a verdade, essa palavra conhecer é ter intimidade. É conhecer como quem anda junto. É conhecer como um casal. Um marido conhece a mulher conhece o marido já de muita caminhada, e só de olhar para o outro já sabe se está bem, se não está bem, o que está acontecendo. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente convive muito tempo junto com alguém, a gente já sabe quando a pessoa não está bem, porque a gente conhece. Inclusive a gente fala isso: eu te conheço, estou vendo que você não está bem. Aí a pessoa fala: não, está tudo bem. Não, fala logo o que está acontecendo, porque não está legal. Não é assim, dona Márcia? É melhor você já falar logo para a gente já resolver, porque eu estou vendo que você não está bem, porque eu te conheço. Conhecer a verdade não é simplesmente conhecer a Bíblia, não é conhecer somente a letra, e é esse paradigma que a gente tem que começar a quebrar. A verdade, claro, é a palavra de Deus. João 17:17, o que Jesus disse? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, e nós somos santificados, obviamente, pela palavra de Deus. João capítulo 15, verso 3, também está escrito, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus tem vida eterna, a palavra de Deus para nós é direção, é bússola, é trilho, é um GPS, devemos seguir. Mas não dá para reduzir a palavra de Deus somente a um conceito, a uma teoria. A palavra de Deus é mais do que um conceito. A palavra de Deus, diz a Bíblia lá em João capítulo 1, verso 14, vai falar sobre a palavra, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a glória do Filho do unigênito do Pai. Então, quem é o verbo? O verbo é Cristo, e o verbo se fez carne. Então a verdade é o próprio Cristo. Conhecer a verdade não é só conhecer a palavra, conhecer a verdade é ter um relacionamento íntimo com Jesus. Então quando nós começamos a entender isso, vamos saber que essa libertação que Jesus está falando é de um conhecimento da pessoa dele, de andar com ele, de ter intimidade com ele, de gastar tempo com Jesus, de orar, de passar tempo na presença de Deus, não só falando o que a gente precisa, e não só comunicando nossas dores e nossas aflições, mas gastar tempo na presença de Jesus, procurando entender também o que Ele quer nos dizer. Eu nunca perdi uma batalha espiritual, porque sempre o Senhor esteve junto comigo. Eu e você precisamos entender, nós somos pó, nós somos fracos, nós somos falhos. Mas Jesus Cristo é todo poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele não conhece a derrota, Ele não perde. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o final. Então a gente tem que ter essa convicção no coração e não só a informação.
Precisa ser para nós uma verdade que está dentro de nós e a gente não negocia. Porque quando entramos no embate espiritual, a primeira coisa que o diabo vai procurar fazer é te desautorizar, é passar uma mensagem para você que você é fraco, que você não consegue, que você não dá conta, é ridicularizar você, é intimidar você. A tentativa do diabo vai ser de fazer você recuar, você correr, você se acovardar e fazer você olhar para você mesmo. E se você olhar para você mesmo, para você mesma, você logo vai desistir. Porque realmente nós não temos força para vencer o nosso inimigo, ele é mais forte do que nós. Mas louvado seja o nome de Deus, que Jesus Cristo disse que Ele nos deu autoridade para nós pisarmos, como está em Lucas lá, capítulo 10, verso 19, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, é um símbolo do mal, e todo o poder do inimigo sem que nada vos cause dano algum. Então isso tem que estar enraizado dentro do nosso coração, para que quando chegar o momento, a gente não titubeie, não recue, não desanime, não olhe só para a gente mesmo e tenha vontade de desistir, porque o Senhor prometeu, é uma promessa dele: eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Então Jesus não nos abandona, não rói a corda, não vira as costas. Eu me lembro uma vez que eu entrei numa sala para ministrar a libertação, e aquela mulher estava muito endemoniada, segundo quem me ligou falou: pastor, ela está muito endemoniada. Eu falei: meu Deus, endemoniada, muito endemoniada, porque a mulher estava dando muito problema. E a primeira coisa que aqueles demônios fizeram quando eu entrei na sala foi começaram a rir. Essa risada do inferno, essa risada dos demônios, é para tentar passar uma mensagem para mim e para você, que eles estão tentando dizer assim: ó, quem você pensa que é? Como é que você acha que vai dar conta de resolver isso aqui? Você acha realmente que tem força, que tem poder para me desafiar? É uma risada para tentar te intimidar, para tentar fazer você desistir, logo de começo, logo de partida. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi assim: pode deixar rir, e diga. E eu disse: olha, você pode rir de mim, mas eu não vim sozinho aqui. O Senhor Jesus está junto comigo. E Ele é poderoso para fazer você sair daqui. Então uma coisa é rir de você, outra coisa é rir do teu Deus. Uma coisa é tentar ridicularizar você, outra coisa é tentar ridicularizar Jesus. E Jesus está conosco, mas o diabo sempre vai ter formas, ferramentas, jeitos para colocar você contra a parede e fazer você desistir. E aí a gente vai construindo narrativas de derrota. Não deu certo, mas foi porque não sei o quê. E você vai construindo narrativas. E hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo confronte a minha e a sua narrativa de derrota. Que Ele lance por terra e que Ele possa nos levantar como homens e mulheres de Deus que não se intimidam, que olham nos olhos do diabo ou nos olhos de quem for que esteja sendo usado pelo diabo para mandar sair e recuar, porque o que Deus tem para nós não pode ser frustrado e não pode ser impedido. Amém? Só pela nossa falta de fé, só pela nossa covardia ou por não conhecer a verdade. Por isso que eu quis começar com esse texto. E conhecereis a verdade. E a verdade quem é? É uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Jesus. E essa verdade vos libertará. Não é você que se liberta. Não é você, eu e você que temos poder para nos libertar. Quem nos liberta é Jesus, e o que nos liberta é a nossa resposta a Jesus. Que resposta eu e você temos dado a Jesus acerca da sua palavra e dos seus mandamentos? Então começamos por aqui. Comece a fazer uma reflexão na sua vida. Que resposta você tem dado a Jesus? Porque Ele quer libertar a mim e a você de todos os cativeiros, de todas as prisões, de tudo aquilo que nos amarra e nos prende, de todas as áreas inférteis na nossa vida. Ele veio para nos dar vida plena. Como alcançar a plenitude de vida? Conhecendo a verdade que é Jesus. Põe a segunda tela. A vida como você conhece pode nunca mais ser a mesma. A segunda coisa é que eu e você conhecemos uma vida, e a vida que nós conhecemos é essa que nós estamos vivendo.
Mas eu preciso dizer para você que não necessariamente eu e você precisamos continuar aceitando a vida como ela está, se esse não é o plano de Deus, se essa não é a vontade de Deus, se esse não é o propósito e a direção de Deus. Então nós precisamos entender isso também à luz das Escrituras. Não importa onde você esteja na sua jornada de fé, esse estudo o desafiará a dar passos em direção à verdade. A verdade é Jesus. E hoje, em nome de Jesus, você vai começar a dar passos, e passos de fé, em direção a Ele. E são esses passos que vão clarear a sua vida, que vão iluminar a sua vida. São esses passos que vão fazer a diferença, que vai tirar você daquele tanque de Betesda. Não sei se você lembra daquela passagem do tanque de Betesda, o homem que está há 40 anos diante de um tanque, e ele não consegue se mover, e ele quer ser curado, não consegue ser curado porque não tem quem o leve, e ele constrói diante daquele tanque de Betesda uma narrativa de derrota. Tanto que quando Jesus chega diante dele e fala assim: você quer ser curado? A resposta dele para uma pergunta objetiva foi: Senhor, não tem ninguém que me leve até as águas. Não foi isso que Jesus perguntou. O que Jesus perguntou foi: você quer ser curado? O homem já não sabia mais responder. A resposta dele era uma desculpa. Então hoje eu e você precisamos também sermos muito assim sinceros conosco e pedir que o Espírito Santo nos ajude a identificar quais são esses tanques de Betesda da nossa vida, aonde nós estamos ali há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Aquele homem estava há 40 anos esperando aquela situação mudar, e quando finalmente Jesus, por graça e misericórdia, chega diante dele e fala: você quer ser curado? Ele fala: não, o que acontece é o seguinte, ninguém me leva lá para o tanque. Não foi isso que eu te perguntei. Uma pergunta objetiva requer uma resposta objetiva, mas quando nós estamos há muito tempo paralisados, a gente já não tem uma resposta objetiva para dar, o que a gente tem é uma boa desculpa. Então, em nome de Jesus, que essa noite comece a cair por terra, na minha e na sua vida, todas as boas desculpas que a gente tem e narrativas que construímos para não sermos libertos daquilo que Jesus quer nos libertar, amém? Por isso, não importa onde você esteja na sua jornada de fé, esse estudo desafiará a dar passos em direção à verdade. A verdade sobre Deus, sobre a fé, sobre você mesmo. Talvez o maior desafio aqui hoje não seja conhecer a verdade sobre Jesus. Talvez essas informações você já tenha. Talvez o maior desafio da sua vida hoje seja conhecer a verdade sobre você mesmo. Porque talvez eu e você, a gente não conheça a verdade sobre nós. A gente construiu uma verdade sobre nós. Mas será que isso é verdade? Será que a forma como nós nos enxergamos e a forma como nós explicamos a nossa vida e as nossas derrotas, isso é verdade? À luz da palavra de Deus e dos próprios olhos de Jesus? Ou será que o Senhor está enxergando outra coisa? Então que Deus tire todas as escamas dos nossos olhos, porque o apóstolo Paulo, antes de conhecer essa verdade e antes de ter um encontro com Cristo, a palavra de Deus vai ensinar que aquele homem era um assassino de cristãos, e ele estava convicto que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava convicto que ele estava agradando a Deus. Ele estava convicto que os passos que ele estava dando era de zelo pela palavra, zelo pela igreja, zelo pelas coisas de Deus. Só que o Senhor Jesus se encontra com ele e fala para ele assim: até quando, ô Paulo, você vai me perseguir? Até quando você vai recalcitar contra os aguilhões? Então foi necessário um encontro com Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai ficar cego por 3 dias, e vai ficar de jejum, sem comer e sem beber, até que o Senhor manda o profeta ir lá orar por ele, um homem de Deus, e esse homem de Deus ora com ele, e as escamas dos olhos do apóstolo Paulo caem. E aí o apóstolo Paulo começa a ter a visão realmente correta sobre quem ele é. E isso, irmãos, precisa acontecer conosco. Essa virada de chave tem que acontecer conosco. Mas essa virada de chave não vem se a gente não vê o Senhor, se a gente não tem um encontro verdadeiro com Cristo e não com a religião, porque com a religião Paulo já tinha, e o encontro de Paulo com a religião não mudou nada a vida dele. Ele só se tornou um fariseu religioso, seguidor de lei, legalista. Mas quando ele conhece a Cristo, então a vida dele muda, os olhos dele são abertos e ele começa a enxergar realmente quem ele é. Eu e você, se formos só religiosos, então a gente não tem contato com a verdade nem com Jesus, e a gente não experimenta a liberdade que Jesus veio nos trazer.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o que Paulo escreveu em Gálatas 5:1. Ele mesmo experimentou isso. E o próprio Jesus disse que havia vindo ao mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. Imagine o que significa vida abundante. Não apenas sobreviver, mas viver de verdade. Eu tenho certeza que você almeja isso, eu também. O problema é que nós cristãos estamos jogando a vida de verdade para depois da morte no céu. É lá que a gente vai ter vida de verdade, é lá que a gente vai ter plenitude, é lá que a gente não vai mais chorar, é lá que tudo vai ficar bem. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida abundante a partir do momento que Ele chega. E Jesus chega na nossa vida no momento que a gente se encontra com Ele ou que Ele encontra conosco. Então não jogue mais para frente isso, porque existem pessoas que já construíram essa narrativa. Eu só vou ser feliz depois que eu morrer. Eu só vou ter vida plena depois da morte. Eu só vou conseguir viver realmente bem quando eu chegar no céu. Porque aqui na terra a coisa não funciona. Não é verdade. Aonde Jesus chega, a realidade muda. Aonde Jesus chega, os milagres acontecem. Aonde Jesus chega, a paz chega. É possível ter uma vida plena na terra, se andarmos com a verdade que é Jesus. E vida plena não significa vida sem problemas. Vida plena não significa vida blindada numa estufa espiritual, ou guardado por Deus numa bolha, onde nada vai te acontecer. Não é nada disso. É você ter paz apesar dos problemas. Os problemas estão, mas você tem paz, porque a paz de Deus coexiste com o problema. Então, nesse entendimento, a gente pode ir caminhando e entendendo, então, melhor qual é o propósito. Isso significa dias cheios de esperança, dias cheios de alegria e dias cheios de propósito. É para esse lugar que nós vamos caminhar nas quintas-feiras. Em nome de Jesus nós vamos ter essa vitória. Dias cheios de esperança, dias cheios de alegria, dias cheios de propósito, dias cheios de paz, dias cheios de milagre, dias cheios de restauração, dias cheios de transformação, porque nós estamos andando com Deus. Amém, irmãos? Estamos andando com Deus, e não é possível andar com Deus e não ver os milagres acontecerem. É isso que eu estou clamando a Deus. Eu quero que você clame isso a Deus também, porque vir à igreja para a gente ter só mais um culto ou mais um acontecimento, isso não faz sentido. Vir à igreja simplesmente para encaixar alguns versículos na nossa mente, para a gente dizer que entende mais sobre um assunto, isso não faz sentido. É conhecer a Cristo e ter uma vida transformada e o poder de Deus se manifestar. Então é para esse lugar que estamos indo. Pode passar mais um? Multiplique seu potencial, identidade e propósito. Veja o que Apocalipse 4:11 fala. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, pode ficar tranquilo. Então, por que você vive? Por que você está aqui? Você não está aqui por nenhuma razão e por nenhum outro motivo, a não ser por esse. Porque Deus quis. Você passou a existir pela vontade dEle. Você não nasceu da vontade do homem. Você não nasceu da vontade da carne. Você não nasceu da vontade de ninguém. Você nasceu da vontade de Deus. Ele quis e você nasceu. Por isso não existe nenhuma pessoa que nasceu que não é bem-vinda. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como eu nasci, eu sou filho de uma prostituta. Você é bênção de Deus, porque Deus te planejou e você veio ao mundo porque Ele quis. Toda criança que nasce, nasce debaixo da vontade de Deus, e toda criança que nasce é bênção de Deus, amém? Não interessa o contexto que você veio, Deus sonhou com você, você é filho e você é amado. Já começa por aí a nossa libertação, desde o ventre da nossa mãe. Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados ou realizados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Tem identidade e tem propósito. Deus te cria, te dá uma identidade, você é filho dele, mas Deus também te cria para as boas obras, tem um propósito. A libertação ou conhecer a verdade vai nos tirar de uma vida sem propósito. O propósito da nossa existência não é ganhar dinheiro só, não é estar num lugar confortável, não é só fazer viagens, não é só comer bem, tudo isso é muito bom.
mas existe um propósito para o qual Deus nos criou e obras para que a gente ande nela. Nisso você vai encontrar uma grande resistência espiritual. O diabo vai fazer de tudo o que ele puder para que você não ande nas obras que Deus separou para você andar nelas, porque se você andar nessas obras que ele separou para você andar nelas, o Apocalipse 4:11 se cumpre. Porque nas boas obras que Deus preparou para você andar nelas, você vai fazer Deus receber a glória, a honra e vai glorificá-lo pelo poder dele na sua vida. Deus não é glorificado fora das obras que ele separou para que você ande nelas. Isso você precisa entender. Porque às vezes a gente acha que pode glorificar a Deus com aquilo que a gente quer fazer. Não, a gente glorifica a Deus com aquilo que ele quer que a gente faça. É diferente. Deus respeita o seu livre-arbítrio. É claro que ele respeita, mas ele é seu pai. Ele te criou e ele separou boas obras para você andar nelas. Eu e você deveríamos nos preocupar muito com isso, porque é nessas obras que nós glorificamos a Deus, é nessas obras que a nossa vida tem sentido, é nessas obras que a nossa vida se enche de significado, e são nessas obras que a nossa vida se enche de realização, porque estamos fazendo por Ele, para Ele e através dEle. Amém? Pode passar mais um. Agora veja o chamado. O chamado de Isaías. Deus também tem um chamado para a sua vida. E esse chamado é desde antes do ventre da sua mãe. Todos aqui têm um chamado. Todos têm um chamado. Mas nem todos estão exercitando ou andando na vocação para a qual Deus os criou. Mas vamos olhar aqui o chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, veja, alguém precisou morrer. Muitas vezes isso vai acontecer. O rei Uzias, para Isaías, podia ser uma figura de proteção, uma figura de conforto, uma figura que era um escudo para ele, alguém que o protegia, alguém que passava segurança. Chega uma hora que essa pessoa morre. E também é assim na nossa vida. Deus vai permitir que pessoas, entre aspas, morram, para que a gente comece a depender somente de Deus e não de homens. É necessário que homens e mulheres morram na nossa vida nesse sentido, para que a gente desenvolva uma dependência somente de Deus, um vínculo com Deus e o conheça. E não conheça a Deus através da experiência de outro, mas conheça a Deus através da sua própria experiência. Eu não posso andar na fé de uma outra pessoa, eu preciso andar na fé que eu tenho com Deus, que eu desenvolvi com Deus pelas experiências que eu tenho com Deus. E não na fé da minha mãe, nem na fé da minha avó, nem na fé do meu amigo, não, eu preciso andar na minha fé. Então Deus permite que pessoas morram, para que a gente desenvolva fé nele. E no ano que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isso fala da santidade de Deus. Ele está vendo Deus e mesmo os serafins cobrem o rosto e cobrem os pés, porque não são dignos de olhar para Deus e os seus caminhos não são dignos do Senhor, por isso cobrem. Fala da grande santidade do Deus Todo-Poderoso e Santo. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, veja a visão. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, quando uma pessoa tem encontro com Deus, esta pessoa não vai falar ai de fulano nem ai de ciclano. Passa mais um, depois eu vou voltar, passa mais um. Veja ali antes do chamado, é essa tela que está? Antes do chamado? Veja ali, o capítulo 5, a gente estava lendo o 6, olha o 5. Olha o que Isaías está falando. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquentes. Ai dos que ao chamam mal de bem e o bem de mal, e que fazem as trevas luz e das luz trevas, e fazem o amargo doce e o doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, homens de poder para misturar bebida forte. Agora volta. No chamado de Isaías, isso ali ele não tinha visto o trono ainda.
Ele não tinha tido esse encontro com Deus. Quando uma pessoa ainda não tem encontro com Deus, ela vai fazer o que Isaías fez. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de Beltrano, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro, você viu aquilo? Você viu o que aconteceu lá? Você viu que não sei o quê? Isso aí é papo de Isaías antes de ver o trono de Deus. Quando ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono, ele não fala mais isso. Ele fala o quê? Ai de mim, pois estou perdido. Olha isso. O ministério de libertação começa aqui. Quando você conhece a verdade, você não está mais pensando no seu parente, no seu amigo, no fulano, no ciclano, não. Quando você realmente tem um encontro com o Senhor, você fala, ai de mim, porque agora você não tem olhos para os outros, você tem olho para você mesmo. Quando você conhece a verdade te confronta, e a verdade te mostra quem realmente você é. E Isaías podia ser um grande homem de Deus religioso, mas a partir do momento que ele tem um encontro com o Deus Todo-Poderoso e o vê assentado no trono, a primeira coisa que ele fala é, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro, porque os meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É aqui que começa. Nenhuma transformação vai acontecer na nossa vida enquanto os nossos olhos ainda estiverem para olhar para os outros. A verdade que nos confronta, Jesus Cristo, quando vem para a nossa vida, pode ser muito desconfortável. Eu preciso te dizer isso. Um encontro com Jesus, muitas pessoas pensam que o encontro com Jesus é muito confortável. Não, o encontro com Jesus pode ser muito desconfortável, porque Ele é luz. E quando a luz chega, ela revela toda a sujeira, toda a imundície. E foi assim também quando Deus estava diante de Zacarias, do profeta Zacarias. E ele fala sobre Zacarias, que ele é um tição tirado do fogo, ou seja, alguém que está super sujo. Se você for ver o que está escrito lá no hebraico, é como se Zacarias estivesse coberto de vômito e de fezes. Essa era a sujeira de Zacarias diante de Deus, e ele era o sumo sacerdote. Então não se engane, nem eu e você. Nós diante de Deus não temos olhos para ninguém a não ser para nós mesmos, e aí a nossa oração não é mais sobre o outro. A nossa oração é sobre nós. E a gente começa a falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou imundo, eu estou sujo, eu estou impuro. Como eu vou poder realizar uma batalha espiritual? Como eu vou poder me posicionar diante das trevas? Como eu vou poder mandar o diabo se calar se eu estou imundo? Senhor, purifica-me, lava-me com teu sangue. Hoje, Senhor, estou convencido dos meus pecados. Hoje eu quero confessá-los. Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz, daquilo que eu fiz, da forma como eu te insultei, da forma como eu virei as costas para o Senhor, da forma como eu fui negligente com a tua palavra, da forma como eu manipulei as coisas e coloquei o Senhor no meio disso. Senhor, me perdoe. Eu sou um homem imundo, eu sou um homem impuro, eu estou sujo, mas Senhor, lava-me com teu sangue, purifica-me. Não há como você ter uma postura espiritual vitoriosa sem dizer ai de mim. Antes de enfrentar os demônios, é necessário um enfrentamento pessoal. Antes de mandar os demônios calarem a boca e saírem, nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntarmos para Deus, estou limpo ou estou sujo? Quem sou eu diante do Senhor? As minhas vestes precisam ser trocadas? Porque o que Isaías disse foi ai de mim, eu estou perdido, pois eu estou perdido. Foi a declaração dele. Pode passar. Propósito. Propósito, eu estou vivendo, eu conheço. Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, a sua graça, para revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne, nem o sangue. Paulo teve aqui o discernimento. O mesmo discernimento que teve Jeremias,
que desde o ventre da sua mãe ele foi separado, mas ele foi separado para um propósito. Eu e você somos separados também para um propósito. E Deus nos separou para fazer algo. Deus nos separou para uma missão. Nós temos uma missão na terra. E nós precisamos ser libertos para vivermos plenamente a missão que o Senhor nos confiou. Precisamos entender que tudo o que não é eterno é eternamente inútil, ou seja, todas as obras que realizarmos na terra que não glorifiquem a Deus, elas não servem para absolutamente nada. Elas não significam nada na eternidade. Por melhor que sejam diante dos homens, para Deus elas não significam nada. O que é importante para Deus é que se realize a vontade dEle. Se você olhar para a agenda de Jesus Cristo, a agenda de Jesus Cristo era a seguinte: eu vim para fazer o que o Pai me mandou, ponto. Na agenda de Jesus não tinha nada sobre a vontade dEle. Ele chegou a dizer assim: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Se eu e você não formos libertos da nossa vontade pessoal, nós não vamos conseguir atingir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Essa palavra propósito é muito séria. E muitas pessoas querem entender o propósito para o qual Deus as criou, mas não vão entender se não obedecer a Deus primeiro nas coisas mínimas. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então é necessário começar de algum lugar. Eu e você não precisamos começar, e não devemos querer começar, num ministério de libertação ou num ministério de batalha espiritual, já com enfrentamento contra os demônios. A gente precisa primeiro fazer um enfrentamento contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra nossos desejos, nossas paixões, contra a nossa inclinação carnal, contra a nossa vontade de fazer a nossa vontade. E nos posicionarmos dizendo: Senhor, eu quero que morra a minha vontade para que eu possa fazer a sua. Como disse Jesus no Getsemane: não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Não é que eu não tenho vontade, eu tenho, mas a sua deve prevalecer sobre a minha. Isso é uma guerra muito séria. Talvez isso seja muito mais difícil do que expulsar um demônio. Expulsar um demônio é relativamente fácil. Ele vai obedecer porque você tem uma autoridade que Deus te deu. Agora, expulsar de nós mesmos a nossa vontade, isso é muito mais difícil. Então veja que eu estou vivendo o propósito, eu conheço. Paulo diz sim, ele está. Isaías 61:1, acerca de Jesus, 700 anos antes de Jesus, a profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Veja, o Senhor me ungiu para, parênteses aqui, a unção do Espírito Santo sobre nossa vida é para cumprir um propósito. Não adianta, muitos crentes estão dizendo: eu quero viver o avivamento, eu quero viver o avivamento. Oh Senhor, enche-me, enche-me. Para quê? Para que o Senhor vai nos encher? E por que Ele colocaria o Espírito dEle sobre nós? Se não se para cumprir um propósito e uma agenda dEle. Então Jesus, acerca de Jesus está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Há um propósito na unção, há um propósito no enchimento do Espírito Santo, há um propósito na santificação, que é para cumprir a vontade de Deus. Jeremias 1:5: antes que eu te formasse, diz o Senhor, no ventre materno eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei, e eu te constituí profeta às nações. Deus tem um plano, não é só para Jeremias. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Ele nos conhece antes de estarmos no ventre da mãe. E Ele só não nos conhece, mas o texto diz: eu te consagrei. Sabe o que é consagrar? Significa Ele dizendo assim: eu te separei. Do meio de todos, eu te separei e te consagrei. Você é meu, você é propriedade exclusiva minha. Eu te comprei com o meu sangue. Eu paguei esse preço lá na cruz por você, porque eu tenho um plano para a sua vida. E assim que Ele fez com Jeremias: te constituí. Deus constitui. E por fim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Jesus não sabe só o propósito da vida dele. Jesus está dizendo assim: eu conheço o propósito da vinda do diabo também.
Eu sei porque ele veio, mas eu também sei porque eu vim. Ele vai fazer o dele, mas eu vou fazer o meu. E eu o venci. Ponto. O diabo não vai deixar de ser diabo. E não vai deixar de cumprir o propósito dele, que é destruir, que é matar, que é roubar. E tem feito isso muito bem. Mas Jesus também veio com um santo propósito. E o santo propósito que Jesus veio é para trazer vida e vida em abundância. E é sobre isso que estamos falando. Sobre essa libertação. Mais um. Propósito. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que a gente aprende aqui? Que existe uma hora, um tempo determinado, que Jesus faz um divisor de águas na nossa vida. É só olhar para a Bíblia. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos, mas quando Jesus teve encontro com ele passou a ser o maior missionário, o maior bandeirante do cristianismo, um grande homem de Deus, sem dúvida nenhuma. Porque há um tempo determinado, Deus determinou que naquele tempo ele se encontraria com Paulo e a vida de Paulo seria outra, mas Paulo se submeteu. Deus também tem um propósito e um tempo certo para entrar na sua vida. Eu creio que se você está aqui ouvindo isso hoje, é porque o tempo de Deus na sua vida já chegou. Já chegou. Ah, pastor, que bom, esse tempo ainda pode chegar, eu vou continuar fazendo minhas bagunças. Nananina, não. Esse tempo já chegou na sua vida, amém? Nem que você não queira, chegou. E há um propósito, quando Deus chega, existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Porque Cristo se encontrou comigo e a minha vida não mudou, não foi transformada, nada aconteceu, então não houve um encontro com Cristo, houve um encontro com a religião. Só que a religião não tem poder de mudar ninguém. A religião leva você até para a igreja, pode até trocar suas vestes, pode até te dar uma aparência, um verniz de espiritualidade, mas isso é só casca. Quando Cristo entra, então há uma mudança de dentro para fora e não só de fora para dentro. Meu vocabulário muda, minhas escolhas mudam, meu temperamento muda, a forma de eu falar muda, a forma de eu relacionar muda, porque Jesus chegou e Ele exerce domínio sobre a minha vida. Eu tenho um pai e o meu pai diz como é que são as coisas, eu obedeço o meu pai. Amém? Então há um tempo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Existe um dia em que o Senhor determinou que o azeite é derramado. Isso fala do Espírito Santo. Existe um dia em que o Espírito Santo entrou dentro de você. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Porque vocês foram comprados com o sangue de Jesus. Porque na hora que você aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Ele entrou dentro de você. O Antigo Testamento, o profeta tinha que ir lá e tinha que derramar o azeite. No Novo Testamento está escrito: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Todo aquele que confessa Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, esse se torna templo do Espírito Santo. Você tem a mesma unção que o rei Davi tinha. Amém? A mesma unção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, disse Jesus, o Espírito Santo. E esse poder é para quê? Para que é esse poder? A palavra de Deus vai explicar lá no grego, esse poder é poder para morrer. Muitas pessoas pensam que esse poder é um poder para fazer coisas incríveis. Claro que Deus vai usar o poder dele através da nossa vida para fazer milagres, sim. É claro que Deus vai usar o poder dele na nossa vida para cura, para libertação. Claro. Nós somos a igreja do Senhor e o corpo de Cristo. É claro que Ele vai fazer isso. Mas o que está dizendo neste texto não é isso. O que está dizendo neste texto é que eu recebo o poder para morrer. Esse poder é para morrer. Recebereis poder quando descer o Espírito Santo. É o poder para morrer para a minha vontade. É morrer para o meu ego. É morrer para os meus desejos. É morrer para os prazeres da carne. É para eu não ficar mais titubeando, com um pé na igreja, um pé no mundo. Uma hora eu estou com Cristo, daqui a pouco já não estou mais. Tem um momento que eu fico firme, aí eu não estou mais. Não, é poder para ir para a cruz, como Paulo disse em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
É esse poder. É poder de ir para a cruz e ficar crucificado. Um crucificado não tem escolha. Um crucificado não tem vontade. Um crucificado não tem direitos. Um crucificado, ele só obedece. Amém? Esse é o poder do Espírito Santo. Poder para nos levar para a cruz. Aí ninguém quer, pois é. Mas quando você pede para o Espírito Santo, enche-me, Senhor, enche-me, enche-me, não é só para cair e ficar rodopiando, como a gente vê em alguns lugares por aí. Não, é para morrer. Porque se eu não morrer, Cristo não vive em mim. E se Cristo não vive em mim, nada vai acontecer, vai continuar igual, nada muda. Veja, irmãos, que a libertação, e eu estou dando muita ênfase hoje nesse encontro, a libertação começa em mim. Muitas pessoas, quando querem ouvir sobre libertação, elas estão pensando em quem? No outro. Aquele endemoniado. Eu vou lá aprender com o pastor Marco, eu vou expulsar a capeta daquele endemoniado, está me atuzinando a cabeça. Não, primeiro é quem? Não é o outro, primeiro sou eu. A bicharada tem que sair primeiro de quem? De mim. Porque senão não vai funcionar. Olha que graça. Vou fazer o curso para me livrar. Não, eu vou aprender para aplicar na minha própria vida. Começa em mim. Pode passar mais um. Aqui nós temos o propósito e os ciclos. Irmãos, tudo nós vamos ver na palavra de Deus sobre ciclos. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, você vê 3 ciclos perfeitos de 40 anos. 40 anos que ele estava no Egito, 40 anos que ele vai para o deserto para ficar na casa de Jetro, 40 anos depois que ele liberta o povo de Israel do Egito e leva o povo para Canaã, mas não chega a entrar. São 3 ciclos de 40. No primeiro ciclo de 40, ele está no Egito, um símbolo do mundo, igual a gente. Igualzinho a gente, enquanto ainda não conheceu Jesus. Estamos no Egito, sob o domínio de Faraó, que é um símbolo para o diabo, no Egito, que é um símbolo para o mundo, debaixo da escravidão, que é um símbolo para o pecado. Ou seja, existe um ciclo na vida de qualquer um, que é esse primeiro, como aconteceu no Moisés, é no Egito. Só que acontece alguma coisa, e Deus leva o Moisés para o deserto. O que é o deserto? O deserto é o tempo onde Deus vai bater um papo com Moisés. E vai começar a expurgar de Moisés tudo que não presta. É o que Deus faz conosco. Aí você começa a viver um deserto na sua vida. Moisés era príncipe no Egito, mas lá no deserto ele é príncipe? Não. Lá ele não tem títulos, lá ele não tem posses, lá ele não é ninguém. Lá ele é só Moisés. E quando ele é só Moisés, ele vai começar a ouvir a voz de Deus. Presta atenção nisso. Enquanto você não for só você não vai ouvir a voz de Deus. Esquece. Enquanto você for falar com Deus com título de príncipe, com sabedoria, se achando grandão, se achando que sabe mais do que os outros, ou achando que merece alguma coisa, quando você for falar com Deus com esse nariz empinado, com esse queixo erguido, dessa forma, esquece. Você não vai ouvir a voz de Deus e Deus também não vai falar com você. Ele não vai, a não ser que ele exerça um juízo. Mas quando você vai para o deserto, você fica humilde. Porque no deserto você não tem mais títulos, no deserto você não tem mais posses, o seu deserto pode ser um hospital. Olha, eu já fiz muita visita nos hospitais. Nos hospitais não tem gente orgulhosa, é muito difícil. No hospital a pessoa está humilde, porque ela sabe que pode não sair de lá. Ore por mim. A pessoa que nunca aceitou oração na vida, pastor, ore por mim. Eu não sei cantar, mas a pessoa que está lá no hospital, pastor, cante uma música. Até isso, de tão boazinha que a pessoa fica. O deserto serve, irmãos, para nos colocar no lugar certo, para ouvir a voz de Deus. Porque quando eu e você estamos muito bem, nós não oramos como devemos, nós não buscamos a Deus como devemos, nós não choramos pelos nossos pecados, a gente fica ali, porque está tudo sob controle. Tudo sob controle, nada. De um dia para o outro, a coisa pode mudar. De um dia para o outro pode chegar uma ligação que muda a sua vida, uma notícia que muda a sua vida completamente. Foi o que aconteceu com Moisés. E lá no deserto, o que ele vai ouvir? A voz de Deus.
ele vai ver a sarça. Qual o primeiro milagre? Onde é que Moisés vai ver um milagre? No deserto. Lá no Egito ele não viu nenhum. Primeiro milagre que ele vê, no deserto. A voz de Deus, no deserto. O plano de Deus, no deserto. O comissionamento de Deus, no deserto. Aí depois que isso tudo acontece, foi mais 40 anos. 40 anos para expurgar o que não prestava do coração de Moisés, para prepará-lo para ele ser um libertador. Você está entendendo? Eu e você não seremos libertadores de nada se Deus não puder nos preparar primeiro. O próprio Jesus Cristo, quem levou ele para o deserto? Quem levou? O Espírito Santo. Depois que ele foi batizado, Mateus capítulo 3, verso 17, esse é o meu filho amado em que eu me comprazo. Dali ele saiu, capítulo 4, o Espírito Santo o impulsionou, ou seja, o empurrou. É isso que significa, vai para o deserto. 40 dias, oração e jejum. Para quê? Para enfrentar quem? O diabo. Se Jesus teve que fazer 40 dias de oração e jejum antes de ser tentado e se posicionar, por que você e eu achamos que não vamos ter que passar por isso? E aí depois é que Moisés volta para o Egito. E o que é essa volta para o Egito? É voltar para o mundo de novo, mas agora não mais como filho do mundo, mas como um filho de Deus. Voltar para o mundo de novo, mas não agora para satisfazer os desejos da carne, mas voltar para o mundo para fazer a vontade de Deus. E Deus usa a vida de Moisés tão poderosamente, que aquele é a figura de um libertador. Cada praga daquela, cada sinal daquele que Moisés fez no Egito, era uma entidade demoníaca que estava lá, que estava sendo destronada. Literalmente Deus pisou todos os demônios que estavam no Egito e colocou todos debaixo dos seus pés, até o último, matando todos os primogênitos, desbancando aquela entidade que falava de ressurreição. E o povo sai e saqueia o Egito. E aí Moisés vai para o deserto agora conduzir o povo à terra prometida. Ciclos. Precisamos entender quais são os ciclos na nossa vida. Onde eu estou? Estou no mundo? Eu estou no deserto? Ou já estou na missão? Se já estou na missão, o quão eficaz sou? O quão eficiente eu sou? Ou seja, o quão obediente eu sou? Na vida de Jesus observamos os mesmos ciclos, mas depois eu falo sobre isso. Agora pode passar mais um. O que a gente vai começar a tratar no próximo encontro? Sobre o mapeamento espiritual. Pastor, o mapeamento espiritual de quem? O teu, o meu. Não é para você olhar isso aqui e pensar no fulano, no ciclano. A gente já aprendeu isso. É para olhar para a minha vida. Mapeamento é um diagnóstico espiritual do indivíduo, onde sintomas são cuidadosamente levantados e as causas podem ser identificadas para seguir então com um tratamento adequado. Buscar informações sobre a história da pessoa, da família, com o objetivo de identificar sintomas, quadros de repetições, perseguições, indícios de cativeiros ou prisões espirituais. Investigar as causas de maldições cujas fontes estão relacionadas com o pecado pessoal, iniquidades geracionais, traumas, injustiças, pactos e alianças. Nós vamos aprender, à luz das Escrituras, eu vou trazer os textos, que o que acontece na nossa vida não pode ser desvinculado do que acontece na nossa família. Essa coisa de eu fiz, isso é problema meu, isso não existe à luz das Escrituras. Você fez, não é problema seu, é problema nosso. Seu pai fez, não é problema dele, é problema nosso. Seu avô fez, não é problema dele, é problema nosso, nós somos uma família. A visão de Deus é essa. E existem heranças que se desdobram de geração em geração. E nós vamos aprender aqui que não existe maldição hereditária. Não existe na Bíblia maldição hereditária. O que existe é que nós recebemos uma herança espiritual, e a herança tem forte poder de influência, e muitas vezes nós vamos agir debaixo da influência que recebemos, não de uma maldição hereditária, porque maldição hereditária, o conceito é determinismo, é fatalismo, eu não tenho como me livrar disso. Foi assim com meu bisavô, foi assim com meu avô, foi assim com meu pai, vai ser assim comigo. Não, isso não existe na Bíblia. O que existe é uma influência que eu e você podemos fazer parar.
Mas como fazer parar? Primeiro tem que identificar o que é, o que veio, como isso está se repetindo. Porque eu posso identificar primeiro os sintomas, e aí eu vou lidar com a causa. E muitas pessoas estão equivocadas, estão lidando somente com os sintomas, gastando tempo e muita energia, mas não estão chegando em lugar nenhum. Está tratando de sintoma, é claro que não vai funcionar. Não adianta passar bom ar em carniça, vai voltar a feder. Então grava isso. Pessoal, ai pastor, a coisa não está me cheirando bem aqui. Bom, se não está te cheirando bem, o que alguns pedem? Faz uma oração forte. Que oração forte? Oração forte é como bom ar. Bom ar não vai resolver com carniça. Como é que a gente trata esse problema? A carniça atrai o quê? Rato, mosca, barata, mau cheiro. Se você ficar só espantando rato, mosca e barata, eles não vão voltar? É claro que vão voltar. Então como é que resolve? Põe a mão na carniça e joga ela fora. O que é a carniça no mundo espiritual? É o pecado. O que o pecado atrai? Os demônios. Então não adianta muitas vezes ficar expulsando demônios como se isso fosse resolver o problema. É claro que isso não vai resolver o problema. Eles estão ali por causa de alguma coisa. Eles estão ali por causa de alguma carniça. Eles são atraídos. Demônio não pode pousar onde tem o sangue de Jesus. Mas aonde não tem, ele pode. E ele vai. E aí você começa a perceber o clima pesado, a conversa truncada, o ambiente tóxico, um negócio que você já sente mal, algo que você não consegue, não vai, mas você não identificou qual que é o problema, e se identificou, não soube como remover. Então, se você quer aprender isso, próxima quinta-feira, no mesmo canal,